Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 30. Então Davi perguntou a Deus: ó Senhor, devo ir atrás desses invasores? Essa aqui é a Bíblia anotada, é a Bíblia atual, um pouco diferente. Conseguirei pegá-los? Deus respondeu: vá atrás deles, você os pegará e libertará todos os prisioneiros. Então Davi e os seus 600 homens, quantos homens? Saíram, e quando chegaram ao ribeirão de Bessor, alguns deles ficaram ali. Davi continuou o seu caminho com 400 homens. Algum carro disparou o alarme ali. Vamos lá, presta atenção aqui. Davi continuou o seu caminho com 400 homens. Os outros 200 estavam cansados. Diga assim: cansados. Davi continuou o seu caminho com 400 homens. Os outros 200 estavam cansados demais. Diga demais. Para atravessar o ribeirão, e por isso ficaram para trás. Palavra cansado. A gente sabe o que é estar cansado, mas aqui nesse dicionário que eu procurei, a palavra cansado significa gasto. Outro dia, domingo, uma pessoa falou para mim: pastor, o senhor está com uma cara de cansado. Acabou o culto assim, o senhor está com uma cara de abatido, de cansado. Você sabe que o cansaço, ele não vem só pelo esforço físico. Quem já teve um cansaço que não veio do esforço físico? Quem está entendendo isso? Levanta a mão. Estamos família. Aí, então todo mundo está entendendo. Entendeu, Abel? Sabe o que é o cansaço que não vem por esforço físico? É esse cansaço que não se explica quase, se sente. Porque às vezes você está cansado fisicamente, mas uma cama e uma noite de sono reparador resolve esse problema. Agora, já viu aquele cansaço que não é um cansaço físico e a cama não resolve? Você deita e acorda cansado. Exatamente. Você deita e acorda cansado. Aí eu fiquei pensando assim, falei: poxa vida, tem gente que não entende isso, irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Respeito é uma coisa importantíssima na relação entre pessoas. Nunca julgue o sentimento, o estado de espírito, o momento que alguém está vivendo. Você sabe que essas coisas você vai aprendendo com a maturidade. Quando a gente tem aquele gás, aquela coisa louca, blá 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 blá, você acha que todo mundo é blá 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 blá? Você acha que todo mundo tem essa força de romper uma porta de aço como você tem, como a gente tem? E não é isso. O sofrimento é um solo sagrado. O sofrimento alheio é um solo sagrado. Você tem que pisar com cautela. Por exemplo, é que nem a depressão, que hoje é o mal do século passado e do novo. Depressão, o que acontece? Até que as pessoas começaram a descobrir, alguns anos atrás ninguém falava de depressão. Até que começou a ter muito suicídio, síndrome do pânico, novas profissões. Com as novas profissões, com os novos fatos, vêm os novos problemas e as novas doenças. Fato, valor e norma. Para quem estudou direito ou estuda, sabe, é a tríade do Miguel Reale: fato, valor e norma. Por exemplo, surge um novo fato, um novo crime, dar-se um novo valor e vem uma nova norma. Por exemplo, até antes do advento das redes sociais não tinha crimes cibernéticos ou crimes nas redes sociais. Então não tinha esse fato, não tinha valor e não tinha norma, não tinha pena, não tinha nada que regulava isso. Você não via. Hoje tem, a cada dia que passa, novas normas de crimes que acontecem nas redes sociais.
Então, por exemplo, vem novas profissões, vem um mundo globalizado, informações agora, você aperta um clique aqui, daqui a pouco está em todas os continentes. Uma foto que você coloca de alguém agora acaba com a vida da pessoa. Então o que acontece? Vai surgindo novos problemas, novas coisas, e isso advém de toda a tecnologia, e você vai ver o que virá pela frente. O 5G. Você não imagina com o advento do 5G o que virá? Lá dos Estados Unidos o médico vai operar com mais precisão do que um médico físico, uma pessoa lá no fundão da Paraíba. Todo respeito, mas estou dizendo os lugares de menos recursos. Estava conversando com uma pessoa ontem, de um carro que eu, por curiosidade, você já teve curiosidade de ver, de ler acerca de um carro? Ela disse assim: olha, esse carro, já fazem 3 anos no Brasil que não tem acidente fatal com ele. Ou seja, Motinha estava comigo, não tem ninguém que morre em acidente nesse carro. Aí você fala: puxa vida, mas as pessoas estão tendo o poder da vida e da morte? Não é isso. É que há mortes que acontecem por extrema imprudência, mas quando o imprudente dirige aquele carro, ainda assim ele não vai conseguir criar um acidente. O carro, se você estiver andando com esse carro, já está no Brasil, já tem quase 10 anos. Você está andando com ele, se você sair da faixa, ele te traz para a faixa sozinho. Vinícius, o Fernando, quem conhece bastante carro, sabe: pastor, por que o senhor está falando isso aí? Você precisa entender, você tem que pedir para Deus te dar a ciência da palavra, para você levar de uma forma ampla, para trazer para um momento da história dentro da Bíblia. Porque se você não entender isso, se você não for capaz de pedir a graça de Deus para Deus te dar, você não vai conseguir pregar para uma geração nova. Então, passa um animal na frente daquele carro, você pode estar andando a uns 80, 90 por hora, um animal a 3 metros cruza na frente, o carro freia e não bate. Se um ciclista está andando numa rodovia à noite, e o ciclista se perde, vai cair debaixo do teu carro, o tempo de você, o seu cérebro dar o comando para o seu corpo, para você frear, você já pegou. Esse carro não deixa pegar. Que carro é esse, pastor? É o Volvo. Todo mundo fala que é o carro mais seguro do mundo. Para quem não conhece, não é um carro extremamente caro. Você compra um carro desse 2012 por 60 mil reais, preço de um carro popular. Mas o que eu estou dizendo com isso? O advindo da tecnologia. Eu fiquei chocado de ver aquilo. Falei: gente, que coisa. Fora outras coisas, é um iPad que tem no painel dele, não existe mais botão. Você sabe já disso, né, Fernando? Por que você está falando isso aqui? Porque eu estou fazendo a igreja entender o que está vindo por aí. Como que nós vamos ter que entender as pessoas? Porque você olhava um depressivo há 20 anos atrás, chamavam ele de, desculpa a palavra, de vagabundo, de preguiçoso. E ele não suportava isso, dava um tiro na cabeça e jogava de um prédio. E as pessoas tinham dificuldade. Tem aqui as pessoas que já fizeram psicologia, estão estudando, que nem a Laura, está vendo de algumas coisas, vão ver mais para frente. E os consultórios de pessoas com doenças psicossomáticas e doenças da alma, psicológicas, psiquiátricas, está aumentando a cada dia, cada dia, cada dia. E por se multiplicar a ciência, acontecerá uma série de coisas que está acontecendo. A gente está falando assim: oh Deus, essa fadiga, esse cansaço. Às vezes você passa coisa, treme, tem medo, angústia, e tem gente que chama isso de demônio. Então essa é uma realidade da vida. E voltando para cá para terminar, porque isso aqui é para a gente debater e conversar muito, mas é só para jogar luz na sua mente isso aqui. Só para jogar luz, para você entender o que vem pela frente. Esses 200 que pararam na beira do caminho, Ziklag foi saqueada, como disse já o Fernando, me ajudou a pregar hoje, antecipou, e eu já indo do 8 para frente. Ziklag já foi tacada a fogo, e agora eles chegam lá e não tem mais ninguém, e eles saem correndo.
Davi fala com Deus se ele pode perseguir. Só que no meio da caminhada, desses versículos que eu li para vocês, quando eles chegaram diante do rio, eles não conseguiram caminhar mais. 200 pararam diante do rio Bessor, porque eles estavam fracos e cansados. E esse cansaço, olhe para cá, e esse cansaço não é um cansaço só de corpo, é um cansaço, e a palavra de cansaço é gasto, abatido, que perdeu a fertilidade por excesso de produção ou por falta de fertilizantes. Ou seja, quando o solo está cansado, ele não produz mais. Quando o ser humano está cansado, ele não produz mais. Mas não é o cansaço físico, porque qual cansaço físico que consegue parar um pai que está indo atrás de buscar resgatar o filho, e parar um homem que está indo atrás buscando restaurar a esposa? Nada, você morre, mas você não para. Só que o cansaço da mente, o cansaço da alma, isso que você te tira todo o vigor de produzir. Tem gente que não produz mais nada, tem gente que não consegue produzir, roda 8 horas do dia e não faz nada, porque está aqui, ó. E o Espírito Santo falou para mim ontem: Luciano, tem muita gente cansada, tem muita gente cansada. Desses 600, 200 não aguentaram, mas os 600 estavam cansados, feridos. Às vezes tem dentro da tua casa alguém com depressão profunda e você não percebe. Só vai perceber, leva a sério isso, irmão. Você é crente, você precisa ser inteligente. Tem hora da gente brincar, tem hora da gente se alegrar, mas tem hora da gente levar as coisas a sérias, porque os problemas das pessoas agora não é só falta de comida, que a gente da cesta básica resolve. Não é só problema de oração, porque a questão ali não é espiritual. A questão ali é uma questão hormonal, questões do cérebro, questões de uma série de coisas. E como nós vamos lidar com essas pessoas? O que nós vamos fazer? Eu disse ontem, quando a gente não diz o nome, a gente está respeitando, mas você pega o exemplo para poder dizer. Falei na oração ontem, conversei com uma irmã, uma pessoa ontem, numa angústia total. Ela disse: pastor, eu estou caída no chão, essa dor está muito forte aqui. Graças a Deus que hoje ela mandou uma mensagem, as coisas já estão chegando. Meu Deus, que alegria que me deu. Pastor, eu estou caída no chão, está fechada a porta do quarto, eu estou sem perna, sem braço. Na hora, eu falei: Jesus. Aí o Espírito Santo falou: Luciano, fala uma palavra aí. Aí eu tirei da onde eu talvez não tinha, porque eu estava talvez com o mesmo cansaço, não com a mesma dor. Aí tirei uma palavra, cheguei aqui, orei, aquela coisa, e hoje eu recebi a notícia que o Senhor Jesus já está entrando com providência. Deus está, aquela coisa, eu já vi a voz diferente, a coisa diferente. Mas irmão, o que eu quero dizer aqui? Porque desses 600, eu termino agora, desses 600 aqui, 400 continuou e não criticou quem ficou. Tinha 200 ali que não aguentaram mesmo. Eu conheci o bom, o melhor de algumas pessoas nessa pandemia, e conheci o pior de algumas pessoas também nessa pandemia. Conheci. Como pastor, não tem como não conhecer. Eu conheci o melhor de algumas pessoas que eu nunca imaginei que elas teriam tudo aquilo, e conheci o pior de algumas pessoas que eu nunca imaginei que elas poderiam ser aquilo. Pessoas que surfou nisso, pessoas que murmurou, pessoas que falou, pessoas que fez grupinho, pessoas que falou tanto de igreja, de Jesus, de pastor, de irmãos. Tem os maldosos, que eles possam alcançar a misericórdia de Jesus. Sempre vai ter os maldosos, mas há uma grande maioria que não é maldade, que é cansaço, que é fadiga, que é gasto, que é abatimento, que é dor na alma, que é pressão. Você sabia que nem todo mundo aguenta a pressão que você aguenta? Nem todo mundo aguenta as angústias que você aguenta. Tem gente que já em meio copo de água já se afoga. Tem um que em 50 litros ele não afoga. Mas o que eu quero dizer e concluir?
Deus está levantando uma geração dos 400. Você que está aqui hoje, você faz parte, não necessariamente do número de 400, mas da geração dos 400. O que é isso, pastor? Eu sangro, mas eu ainda consigo fazer curativo em alguém. Eu estou cansado, está doendo, mas eu consigo andar um pouco mais para poder ajudar a vida de alguém, para eu poder estender as mãos para alguém. Está entendendo o que o Espírito Santo está dizendo? Eu não estou aqui só para ver o que vai acontecer, não. Eu estou aqui para ir buscar. Eu estou aqui para poder, se você não pode chegar lá, eu chego lá e cuido da sua família. Se você não pode chegar lá, eu chego lá e busco os seus filhos. Se você não pode chegar lá, porque nós estávamos numa guerra juntos. Você veio até aqui, só que o cansaço pegou você primeiro. Não é que você é mais fraco, talvez você usou mais força em algum momento que eu não usei, mas você se esgotou primeiro, você se abateu primeiro. Eu não vou te julgar, eu vou para frente, eu vou andar mais um pouco. Se pedirem para andar uma légua, eu ando 2, eu ando 3, mas eu não vou deixar a tua casa se desfazer, eu não vou deixar a tua família se destruir, eu vou te ajudar. Ultimamente Deus não está me dando uma palavra, Deus está me dando uma visão. Você percebe que eu prego várias vezes no mesmo texto, porque não é uma revelação só. Eu estou chocado do que Deus está fazendo. Ele está me dando visões novas. E essas visões eu estou passando para a igreja. Não é uma palavra que você prega, pega o esboço e joga fora. Até porque nem esboço eu tenho. Estou com isso aqui aberto, que eu estou lendo a Bíblia que eu baixei, que está aqui. Deus falou: Luciano, fale para a minha igreja nesse tempo. E em alguns meses atrás Ele me deu outras visões. Eu estou dirigindo essa igreja pelo Espírito Santo com visões reveladas. Deus não está conduzindo a igreja dele sem direção. Deus está dando direção. E Deus está dando direção através do altar. Vocês estão sendo dirigidos por orientações espirituais. Quando ouvirdes a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais o vosso coração. Há pessoas que estão paradas no caminho, e nós vamos avançar por elas, nós vamos pregar por elas, nós vamos orar por elas, nós vamos cultuar por elas, nós vamos consagrar por elas, nós vamos interceder por elas, porque o adversário não vai acabar com elas, elas não ficarão fora do plano de Deus. Isso é evangelho, isso é igreja, isso é visão do próximo. Essa é a visão. Não é a visão de mesquinhos que fica postando na internet que pastor tem que ter mais amor e não sai de dentro de casa nem para trazer o dízimo na igreja para comprar uma cesta básica. Isso é visão de maldosos, malandros, oportunistas, que serão duramente corrigidos por Deus, porque essa hora não é hora de brincadeira. Não pague para ver. Tem muita gente, tem muito luto para você querer brincar com isso. O mundo está chorando e vai chorar ainda mais, para oportunistas maldosos se levantarem nesse tempo e lançarem ao vento, como se estivessem lançando a qualquer lugar, palavras maliciosas, maldosas. Deus está me dando visões novas para orientar a igreja dele. Deus falou: Luciano, levante a geração dos 400. Por que nós começamos essa campanha de oração? Que tem gente que não veio, não vai vir. Algumas estão fracas e não conseguem, algumas estão ignorando mesmo. Eu não tenho dificuldade. Em outra época eu ficava bravo com essas pessoas. Hoje eu não fico mais. Eu só quero dizer uma coisa para você. Só vai ter 2 grupos: ou os que ficam,
Os 200 ou os que vão. Esses 200, eles não estão errados, eles estão desgastados, eles estão fracos. Pastor, e o terceiro grupo, que são os maldosos? Esses nem a história lembrará mais deles. Não há tempo para esse tipo de coisa mais. Não há tempo para rebelião dentro de igreja mais. Não há tempo para grupinho de murmurador dentro de igreja mais. Acabou. Não há tempo para maldosos mais. Agora é tempo para guerreiro. E eu tenho pedido para Deus, Deus, essas pessoas que querem desestabilizar, está acontecendo alguma coisa, pastor? Não, eu estou pregando numa visão. Você sabe o que é isso? É Deus acelerando as coisas, porque o arrebatamento está aí. Tem pessoas que serão julgadas pela história, que puderam fazer parte do grupo dos 400 e não fizeram. Não fizeram nem no grupo dos 200. Qual é esse grupo, pastor? O terceiro, dos maliciosos, dos maldosos, que se usufrui desse momento tão duro para atacar pelas costas. Irmão, em nome de Jesus, eu sou teu amigo. Eu não estou nesse lugar aqui para outra coisa a não ser fazer a obra de Deus, não. Quero que o Senhor te fortaleça, que o Senhor vai te usar a partir de hoje para ajudar a restaurar, para ajudar a resgatar, para ajudar a cuidar. Nós vamos carregar a gente nas costas. O Senhor vai pôr na nossa frente pessoas para a gente orar por elas. Eu nunca tive tanto prazer na minha vida de orar por pessoas como eu orei por aquela família ontem. Ontem eu orei aqui, acho que 5 minutos pela minha família, pela minha casa da minha mãe, por mim, pela Luciana Ana Laura, pela casa do meu sogro, da minha sogra, meus cunhados, sobrinhos, meus irmãos, irmãs. 5 minutos, os outros minutos eu quis ficar orando pelos outros. Que prazer que eu tive de orar pelos outros. Eu não fiquei chorando nos pés de Jesus por mim, pelas minhas feridas. Eu falei, não, Jesus, essas feridas aqui estão sangrando menos do que está sangrando essa irmã que me ligou, essa irmã que estava rolando no chão. Eu nunca fiz ontem. Eu abri meu WhatsApp, apertei o microfone e comecei a orar. E orei, mas com a graça de Deus, e enviei aquela oração para aquela família. Ela disse, pastor, quando meu marido estava dentro da ambulância, eu abri aquele áudio do Senhor. Ele começou a chorar, se emocionar, e aquilo ali deu força para ele lutar a partir de agora daquela cama, daquela maca, daquela situação. Eu falei, glória a Deus. Eu não mandei áudio para me aparecer, porque eu já não consigo me esconder mais. Deus vai potencializando você, o teu nome, não tem como mais esconder uma candeia depois que ela está acesa. Mas irmão, tem tanta gente precisando de você, tem tanta gente que precisa da tua oração. Em nome de Jesus, é hora de você levantar, sacudir a poeira. Essa ferida está sangrando, mas tem gente que está sangrando muito mais do que você. Eu não sei se você me entende. Chega, você tem comida, você está respirando, você tem família, se resolva logo. Você não pode ser empecilho. Esses 200 não aguentaram, que já vinha de uma batalha, viram as casas a fogo, não sabia se os filhos e as mulheres estavam vivas, foram até onde deu. Irmão, não brinca com Deus. Você tem tudo, tem saúde, está respirando aí, ó. Eu recebi o vídeo aqui agora. Lógico que eu não vou te mostrar, mas recebi o vídeo desse senhor tentando respirar, e a pessoa falando, pastor, glória a Deus, já melhorou, está melhorando, pastor. Puxa o ar e solta aí, vai lá, faz assim, ó. Faz 2 vezes, faz 3 vezes,
Isso é motivo para você agradecer a Jesus. Isso, dá um glória para Jesus aí. Labantro e lamachwergenda lamanarabada shergenda lamanai. Oh, ndaramantro e chicandore badarabashai. Dá um glória para Jesus, irmão. Não é para mim, não. Nós nunca mais poderemos, se tudo voltar ao normal, como não vai, eu não posso mais ser normal. Não vai, pastor? Não vai. Não vai. Eu não posso mais. Peça para Deus colocar um espírito altruísta dentro de você. Mas não é altruísta para fazer e pôr defeito em quem não faz, não. Para a gente fazer em comunidade. Para a gente fazer em conjunto. Não, não é opinião. Visão Deus sabe para quem Ele dá. É obediência. Chega de opinião, de ideias. Ah, porque eu acho, porque a igreja não... Acabou, irmão, chega. Eu estou falando de coisa muito mais profunda. Quando você luta pela sua comunidade, você está lutando por uma visão. Quando você se junta com a sua igreja, quando você caminha na mesma direção, você está investindo em uma visão. Eu vou encerrar dizendo você, o Senhor mandou lhe dizer, você faz parte dos 400. Faz parte dos 400. Não, nós não somos melhores não, é que nós precisamos carregar eles nas costas. Sabe aquela pessoa que você sabe, ou se você não sabe, Deus vai te fazer conhecer, que está precisando de ajuda? Vá lá. Diga assim, não precisa dizer, é uma forma de falar. Eu venho aqui representando os 400. Eu quero te ajudar. Né? Alguém encontrou na rua, ninguém foi atrás de mim, mas não foram atrás de você? Meu Deus, mas não te visitaram? Não, você está fazendo, você é os 400. Mas o pastor não ligou para mim, o pastor não veio na minha casa. Para com isso, essa cabeça é de outro século. Nós vivemos em comunidade. Isso aqui é um corpo. Eu não sou cabeça disso aqui, eu sou corpo aqui. Então, em nome de Jesus, a partir de agora, das suas orações, comece a fazer um teste. Ore menos por você, ore muito pouco por você. Aliás, não ore quase nada.
que você vai ver como Deus vai começar a mudar a sua vida. Quando você começar a orar por outras pessoas, quando você começar a procurar pessoas que a ferida está sangrando mais que a sua. Ah, mas está caindo uma gota de sangue aqui, não tem problema, mas ali está caindo litros de sangue. E eu vou ajudar a fazer o curativo. Fique em pé, em nome de Jesus. Se alguém perguntar qual foi a mensagem de ontem, o pastor pregou sobre o cansaço. Sempre terá alguém mais cansado do que você. Sempre terá alguém mais sangrando do que você. Pastor, o que o senhor acha disso? Fala, gente, eu estou falando que Jesus está me mandando. Quem vai edificar a igreja é Ele. Só quero que você ore dizendo, Senhor, mas não na emoção, porque eu não fiquei gritando aqui para você não emocionar, não. Na responsabilidade, Senhor, coloque diante de mim pessoas que estejam precisando, que eu lute por elas, que eu faça curativo nelas, que eu dê uma palavra para elas, mande um áudio para alguém orando por ela. Eu não imaginava que dentro da ambulância aquele áudio poderia. E ela disse assim, pastor, ele se levantou tanto que ele melhorou. Eu só fui um instrumento, Vilma. Eu quero ser instrumento. Quem quer ser instrumento na mão de Deus aqui? Isso mesmo. Quem sai? Oh Deus, que coisa linda. Você vai dizer assim, Senhor, eu quero ser um instrumento. Eu quero ser um instrumento para a Tua glória. Nessa oração, é isso que nós vamos orar. Eu quero ser um instrumento. Eu quero que você ore com a mão direita levantada assim, ó. Isso. Sabe quando alguém fala assim, fulano de tal, o outro fala assim, presente. E levanta a mão, né? Presente. Estou aqui. Então esse gesto de mão levantada é você dizendo, Senhor, presente. Aleluia. Presente, Senhor, eu estou aqui. Eu quero ser o Senhor andando na terra. Eu quero ser um instrumento seu, aonde tem dor, aonde tem choro, aonde tem ferida. Use as minhas mãos para curar. Use as minhas palavras para acalmar. Use a minha vida para promover alegria.